Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos entrar na presença do Senhor. Amém? Hoje vai ser o nosso penúltimo encontro. Semana que vem vai ser o nosso último. E Deus tem muito mais pra gente. Amém? Feche seus olhos. Vou botar aqui o celular aqui que tá gravando. Sim, Jesus, nos deixa ser a geração que busca a Tua face, Senhor. Que possamos ser conhecidos como aqueles que buscam a Tua face, Senhor. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és poderoso, Tu és poderoso. Pressione, entre na presença do Senhor agora com confiança. Entre na presença do Senhor com confiança nesse momento. Entre com confiança, com confiança, com confiança. A palavra do Senhor diz: achegai-vos ao trono da graça com confiança, sabendo que há graça para o tempo de necessidade. Que nós não temos um sumo sacerdote lá que não nos entende, nós temos um sumo sacerdote que foi tentado e provado em todas as coisas. Obrigado, Jesus, por esse novo e vivo caminho que foi aberto, que foi a Tua carne, que foi o Teu sangue. Obrigado porque hoje nós podemos acessar a presença do Pai. Não nos deixa ir para nenhum lugar sem a Tua presença. Não nos deixa viver sem a Tua presença. Não nos deixa nos acostumar com o mundo, com a vida religiosa, com uma vida boa. Nós não estamos aqui para ter uma vida boa, nós estamos aqui para ter uma vida abundante em Ti, abundante da Tua presença, abundante da Tua palavra, abundante da Tua direção, abundante da Tua bondade, abundante do Senhor. Se o Senhor não estiver, nada tem sentido, Jesus. Se o Senhor não tiver, nada disso tem sentido. Santo, 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 Santo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Não nos deixe sair da Tua presença, Senhor. Nos fere com fome. Nos fere com fome. Nos limpa, nos purifica de todo pecado da mente, do corpo, do coração. Aplica o Teu sangue em nossas mentes. Aplica o Teu sangue em nossos ouvidos, em nossos olhos, em nosso coração. É a Ti que queremos, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor, somente a Ti, somente a Ti. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti. Somente a Ti, somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Não nos deixa sair da Tua presença. Não há outro igual ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor.
Não há outro igual a ti, Jesus. Sem o Senhor nada disso tem sentido. Sim, Jesus, é a ti que nós queremos. Toma essa noite em tuas mãos, fala conosco, fala aos nossos corações. Fala conosco, Deus, abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos te ver, possamos enxergar a verdade do Senhor, a verdade da tua palavra. Cai sobre nós com espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de quem tu és, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler Marcos 5, a partir do 21. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem havia tido feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Vamos ler até aqui, depois a gente vai voltar nesses versículos. Mas antes eu quero ler com você aqui em Lucas capítulo 8, no versículo 44. E diz assim: ela chegou por detrás dele e tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Pai, muito obrigado pela tua palavra é a verdade. Nós nada temos que não venha de ti. Fala conosco essa noite de forma específica, de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês lembram das ministrações que a gente teve? Primeiro a gente começou a falar sobre o destino profético que o pai tem para os seus filhos, e que esse destino profético ele vem e nasce do coração e dos pensamentos de Deus ao nosso respeito,
e de que nós podemos acessar esse destino e essa vontade de Deus específica para a nossa vida, porque existe uma vontade de Deus geral e nós precisamos cumprir essa vontade geral. Inclusive, se a gente não consegue cumprir a vontade geral, como é que a gente vai buscar a vontade específica? E a vontade de Deus está expressa na sua palavra para mim e para você, mas há uma vontade específica, há um plano específico de Deus para as nossas vidas. E buscar esse conhecimento, conhecer isso, buscar a revelação dos pensamentos e dos sentimentos e da vontade de Deus para as nossas vidas, nos faz acessar um caminho que não é criado pela nossa própria força, mas é criado pelo poder criativo da palavra de Deus. Então Deus libera esse destino como um pai libera destino para o seu filho, e na medida que nós em passos de fé caminhamos sobre esse destino, nós vamos vendo o caminho sendo formado, portas sendo abertas, pontes sendo construídas e a vontade de Deus se estabelecendo em nossa vida. Só que a gente foi um pouco mais adiante e a gente estudou de como que a visão espiritual ela é ativada, e a visão espiritual ela é ativada através do ouvido. Abacuque diz: eu vou subir para ver aquilo que Deus vai me falar. Então nós vemos com o nosso ouvido e nós fomos novamente para a palavra de Deus, destrinchamos alguns textos e encontramos a revelação que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo com os olhos físicos, mas eu creio, é a substância, é o alicerce dessas coisas, que eu sei que elas vão existir porque eu ouvi Deus falar. Então eu não estou enxergando com os olhos físicos, eu estou enxergando com os olhos da fé, mas os olhos da fé me fazem ter uma ação no presente que constrói um firme fundamento para que as coisas que ainda não são se tornem e venham à existência. Então a gente caminhou sobre agora a necessidade de a gente ter a nossa identidade destravada, porque se só filhos recebem destinos proféticos do pai, então nós precisávamos entender que nós somos filhos e nós andamos sobre isso, nós andamos sobre destravando a identidade em Jacó, quando nós vimos que há um eu em nós que precisa morrer, que nós precisamos batalhar contra ele, para que então a gente se torne quem Deus nos criou para ser, porque Deus não nos criou para ser Jacó, um enganador, Deus nos criou para ser Israel, um príncipe de Deus. E depois disso, nós entramos na segunda parte desse destravar de nossa identidade, que era a questão do vitimismo, da irresponsabilidade, da falta de autorresponsabilidade, do medo, da falta de coragem, e de como Deus, através da sua palavra, novamente, chama a existência em nós aquilo a quem Ele nos criou para ser, e nos faz entrar em um destino profético que traz um legado, que traz um impacto não só sobre a nossa vida e a nossa família, porque nós vamos lembrar que Gideão primeiro foi na sua casa, destruiu o altar de Baal e reconstruiu o altar de Deus, mas ele também é usado por Deus num movimento de convocação, de guerra e de libertação do povo de Deus para o estabelecimento do reino de Deus. E aí a gente sai de Gideão e nós vamos agora para um lugar de receber a plenitude do amor de Deus, de receber a nossa identidade plena de filhos, de amigos de Deus, de amados por Deus. E nós vemos João, aquele que encostou o ouvido no peito de Jesus, no coração de Jesus, e ao captar o que o coração de Jesus fala, ele começou a entender quem ele era, e João começa a dizer a respeito de si mesmo, que ele é o discípulo a quem Jesus ama. Então, hoje nós vamos ver tudo isso em ação, mas nós vamos aprender com esta mulher, a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos aprender como nós precisamos pressionar em fé, como nós precisamos ter ousadia, coragem, força de vontade, para que a gente possa ir até o fim e receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
E quando a gente olha hoje para a reunião, eu sei que amanhã é feriado e que nós tivemos um intervalo, mas isso não é uma justificativa para que a gente desista, por exemplo. Então, quantas pessoas começaram lá na primeira semana, mas talvez não estejam aqui hoje? Talvez alguns vão assistir o vídeo que está sendo gravado. Mas quantos abandonaram o caminho? Quantos ficaram no meio do caminho? E muitas vezes nós já fomos esses que ficamos no meio do caminho, nós fomos esses que não tivemos forças para continuar, nós fomos esses na qual a nossa esperança, a nossa fé foi assaltada. Mas nós não somos daqueles que recuam, em nome de Jesus. A palavra diz que nós não somos desses que recuam, nós somos daqueles que prosseguimos para o alvo. Tem uma música de Lázaro que eu sempre brinco com ela às vezes, e ela dizia assim: eu vou me arrastando, caindo e levantando, mas eu chego lá. Talvez você não consiga correr, mas você pode andar. Talvez você não consiga andar, mas você pode se arrastar. O importante não é a velocidade, o importante é a direção para onde você está indo. Não fique no meio do caminho. Não fique no meio do propósito, dos planos, da promessa que Deus tem para a sua vida. Deus não te criou para ficar no meio do caminho. Deus não te criou para ficar preso, para repetir padrões. Quando a gente olha para a vida desta mulher, a gente vê que há 12 anos ela vinha sofrendo do mesmo problema. E no caso dela, ela tentou de todas as formas. A Bíblia diz que ela foi em todos os médicos, que ela gastou tudo o que tinha, que ela buscou ajuda, mas que ela não conseguiu de forma natural resolver o que ela tinha. E quantos de nós já tentamos tantas coisas, mas nós ainda estamos presos nos mesmos padrões de vida, no mesmo padrão de pensamento, nas mesmas rotinas, nos mesmos pecados até. Não que a gente vá ter novos pecados, não, mas nós estamos presos num pecado, às vezes há muito tempo. Quantos de nós estamos enfrentando o mesmo pecado há anos e anos em um estágio de reprovação? Eu quero te dizer que hoje à noite o Senhor quer te empurrar, o Senhor quer te levar a um lugar onde você pressiona em fé, no meio, contra todas as circunstâncias, e você alcança um destino profético que muda a tua vida para sempre. E se a gente for olhar para essa mulher, a gente vai ver que ela vivia 12 anos com um problema. Então, há uma repetição de padrão aqui. Essa mulher, meus amados, se a gente fosse olhar a fundo, ela provavelmente tinha sido expulsa de casa, porque ela era considerada uma mulher impura. Ela provavelmente não era mais aceita pela sua família. Se ela foi casada, ela deve ter sido repudiada. Ela não podia entrar na sinagoga para orar, ela não podia se purificar, ela não podia cumprir os ritos da lei de Moisés. Mas essa mulher vive uma vida completamente à margem daquilo que Deus tem para ela por causa da situação que ela se encontra e porque muitas vezes a religiosidade impede com que a gente acesse aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E isso é muito sério porque, infelizmente, às vezes a gente vai em algumas igrejas e a gente percebe o estereótipo de crente. A gente vê as roupas de crente. Porque a gente acha que tem a roupa de crente. A gente vê os gritos de crente. A gente vê as músicas de crente. A gente vê as palavras de crente. Mas a gente não vê a vida de Deus. A religião, ela faz isso, ela faz com que você ache que você está vivo quando você está morto. Somente Jesus, somente tocando em Jesus, é que você tem a vida que Ele criou você para ter. Somente tocando em Jesus é que nós entramos num nível de relacionamento, de intimidade, onde a virtude, a vida de Deus, ela é transferida para nós, nós recebemos isso, onde padrões são quebrados, onde pecados são abandonados, onde a nossa natureza é transformada. Porque que religião morta é essa, onde eu estou na igreja há 1, há 3, há 5, há 10, há 20 anos e eu continuo vivendo da mesma forma, enfrentando os mesmos problemas, preso nos mesmos ciclos. Esse não é o destino que Deus tem para a sua vida. Esse não é o destino que Deus tem para você.
O destino que Deus tem para você é muito além do que aquilo que você pode pensar, o que você já ouviu, o que você já imaginou. O destino que Deus tem para você é uma vida em abundância, é uma vida de intimidade, é uma vida onde há poder, onde a bondade e a misericórdia de Deus te seguem todos os dias, onde você anda com Ele, onde você ouve Ele, onde você enxerga Ele, onde a fé cresce no teu coração. E o que me traz, que me chama a atenção também nesse texto é porque a Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 5, versículo 27, quando ela ouviu falar de Jesus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que João capítulo 1 diz sobre Jesus? Jesus é o verbo vivo. Jesus é o verbo encarnado. Então, quando aquela mulher ouviu falar sobre Jesus, quando ela ouviu de Jesus, quando ela ouviu as palavras de Jesus, quando ela ouviu sobre os feitos de Jesus, fé começou a crescer dentro do coração dela. E quando a fé começa a crescer dentro do coração dela, então ela entra em um lugar onde ela agora tem capacidade de pressionar, de persistir, de perseverar, de avançar em fé até que o destino dela seja mudado. Aquela mulher ora para aquela situação e diz: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Não importa se alguém me pegar e eu for apedrejada, porque essa era a lei. Não importa se eu não tenho mais forças, talvez, para poder vencer toda essa multidão. Não importa se tem tantas pessoas querendo a atenção de Jesus e talvez como ela poderia pensar, como é que no meio de toda essa multidão, porque a Bíblia diz que a multidão apertava e o comprimia. Então você poderia ter um pensamento lógico de dizer, poxa, no meio dessa multidão inteira, como é que ele vai olhar para mim para que eu receba o destino? Para que eu receba a vida, para que eu receba a minha cura, para que eu receba uma rota diferente. Mas ela disse, não, isso não vai me parar. O medo de morrer não vai me parar. O medo de continuar da mesma forma foi maior do que o medo de todas as consequências e de todo o preço que ela precisava pagar para tocar em Jesus. Você precisa começar a ficar indignado. Você precisa começar a ficar, chateado com a situação da tua vida a tal ponto de dizer, eu tenho mais medo, eu tenho mais receio de ficar dessa forma do que de pagar o preço que eu preciso pagar para tocar em Jesus. De pagar o preço de jejum, de pagar o preço de oração, de pagar o preço de renúncia, de pagar o preço da busca, de ir atrás, de perseverar em fé contra as palavras negativas, contra os repúdios, contra as pedradas, contra a fraqueza, contra tudo isso que a gente encontra na nossa caminhada. Aquela mulher disse, não, eu tenho 12 anos dessa forma, mas eu não vou continuar dessa forma. Se eu somente tocar em Jesus, eu sei que eu serei curado. E, meus amados, ela não decide tocar na orla das vestes de Jesus, porque ela estava fraca, e aí ela falou, não, pelo chão vai ser mais fácil eu ir e tocar na orla das vestes de Jesus. Não, aquela mulher, como uma israelita, ela conhecia a lei de Deus e ela conhecia aquilo que está escrito em Números, capítulo 15, versículo 38. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam borlas nas extremidades das suas roupas, e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, ou seja, façam isso por todas as suas gerações, ou seja, até na geração de Jesus isso era feito. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, aquelas borlas, elas faziam eles lembrarem de obedecer os mandamentos e não se prostituir seguindo a inclinação do seu coração e dos seus olhos. E haviam 4 borlas. 2 em cada lado.
Por quê? Porque era para dizer que a palavra de Deus cercava a pessoa completamente. Então, quando ela vai tocar na veste de Jesus, na borla das vestes de Jesus, ela não está indo tocar em um lugar por acaso, por acidente, porque era mais fácil. Ela está indo tocar num lugar que representa uma total rendição ao Senhor. Porque aquilo ali significa que, ok, eu vou obedecer os teus mandamentos, eu não vou me prostituir. E prostituir aqui eu não estou falando sobre uma prostituição sexual, eu estou falando sobre uma prostituição do coração, que deixa de ter Deus como centro, deixa de adorar a Deus com todo o seu ser e passa a viver de qualquer forma. E aí o texto está dizendo, não, aquela bola representa uma inclinação aonde eu não vou seguir o meu coração e os meus prazeres, eu vou seguir a vontade de Deus. Então quando aquela mulher toca naquele lugar, ela não toca por acaso, ela toca consciente do lugar que ela está tocando. E quando ela toca e ela tem que se prostrar para isso, isso ainda fala mais para nós, porque a palavra adoração, ela vem dessa palavra grega chamada proskanel, que é inclinar-se, prostrar-se. É uma atitude de total rendição ao Senhor. Então, meus irmãos, se nós queremos pressionar em fé contra todas as circunstâncias, contra todas as situações, se nós queremos viver uma vida de busca que não para, que pressiona, que continua indo, que não aceita, que tá agradecido por tudo que Deus tem feito, mas que quer mais de Deus, mais da presença de Deus, mais do coração de Deus, mais da vontade de Deus, mais da bondade de Deus, mais das bênçãos de Deus, mais dos planos de Deus, que continua pressionando. Nós precisamos entender a chave e o segredo que está escondido aqui, que é uma vida, primeiro de fé, que vai contra qualquer circunstância, que diz para si mesmo, eu vou tocar em Jesus. Ninguém mais pode estar tocando nele, eu vou tocar nele. Segundo, uma atitude do coração que diz, eu não vou seguir o meu coração, eu não vou seguir os meus prazeres, eu vou viver uma vida de adoração, porque adoração é proscanel, adoração é rendição, adoração é dizer, eu não sigo o meu coração, eu não sigo as minhas vontades, eu não sigo os meus prazeres, eu sigo e eu me inclino e eu busco com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha vida e em todo o tempo a vontade de Deus. E sabe, amados, sabe o que é que acontece nesse texto? Jesus, geralmente, ele vai ministrar e poder sai dele para curar as pessoas, amém? Ou não amém? Amém. Mas o que é que acontece aqui? O poder saiu de Jesus sem ele liberar. Aquela mulher tinha tanta fé e se rendeu tanto que ela conseguiu, como se fosse atrair, como se fosse puxar, receber um poder que não estava destinado a ser dado. É como se fosse ativado pela fé dela, foi ativado pela busca dela, foi ativado pela adoração dela, mas não estava nos planos acontecer. Porque Jesus para e diz, alguém me tocou, porque eu estou sentindo que de mim saiu virtude. Ou seja, não fui eu que liberei essa virtude, alguém conseguiu puxar ela, alguém conseguiu receber ela, alguém tem tanta fé aqui nesse meio que conseguiu puxar de mim, conseguiu extrair de mim virtude sem eu liberar. Isso não é poderoso, irmão? Isso fala sobre um lugar em Deus onde nós podemos ir por causa da nossa fé, por causa da nossa entrega, por causa da nossa adoração, onde a gente pode conseguir receber de Deus coisas, bênçãos, poder dele, virtude dele, que talvez não estava no cronograma de ser dado agora. Mas saiu por quê? Porque os princípios de Deus, da adoração, da fé e da busca, extraíram isso dele. Porque o Senhor diz que é necessário que aquele que o busca saiba, creia que ele é recompensador de quem o busca. Amém, amados? Então, a gente está aqui em um lugar onde a gente tem um ensinamento. Qual é esse ensinamento?
tenha tanta fome por Deus, tanta fome por Deus, tanta fome pela vontade dele, tanta fome pelo coração dele, tanta fome pelos planos dele, tanta fome pela presença manifesta, pela bondade, pela bênção, tudo que Deus tem para você, tudo. A nossa atitude tem que ser de: Deus, Pai, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. E que a gente pressiona em fé de tal forma, que a gente busca de tal forma, que a gente consegue extrair virtude. A gente consegue receber algo por causa da atitude do nosso coração, da nossa adoração, da nossa fé e da nossa busca. Mas quando eu olho para esse texto, sabe o que é que me espanta? E essa foi a primeira mensagem que Jesus me deu. Eu era ainda mais jovem. E começou aqui essa mensagem. Não era sobre isso que eu estava falando. Começou nessa parte aqui. Quando um discípulo pergunta para Jesus, diz para Jesus: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Amados, vocês entendem que esses discípulos estavam ao redor de Jesus o tempo inteiro, que eles já estavam vendo milagres, que eles já estavam presenciando coisas poderosas com Jesus, presenciando da presença de Jesus, da presença do Pai de forma poderosa, e de que agora os caras estão perguntando para Jesus que, como assim quem te tocou? Ou seja, a gente pode estar andando com Jesus, vendo o sobrenatural, vendo coisas maravilhosas e esquecer que tem uma forma diferente de tocar nele. Tem uma forma diferente de tocar em Jesus. E a maioria da igreja se acostumou tanto a estar até na presença, vamos ser bondosos de dizer assim, até na presença de Jesus, e esqueceu que há uma forma diferente de tocar nele. Esse lugar não é um lugar que eu quero estar. Esse lugar é um lugar de viver em uma zona de conforto, de viver em um lugar que não tem fome. Sabe, eu cheguei de viagem, eu cheguei muito cansado. Porque foi intensa a rotina, foi intensa, foi exaustivo, e eu dormi pouco, e eu cheguei bem cansado. Mas sabe o que é que estava me assustando? É que eu estava muito cansado, eu estava com muita coisa para resolver, mas eu estava falando assim: meu Deus, cadê Jesus? Cadê a presença? Sabe? Ao não achar, mesmo que por um instante, aquele que eu posso tocar diferente, isso me desespera. Eu não quero viver uma vida onde eu esqueço que Jesus pode ser tocado diferente. Que eu esqueço que eu posso tocar nele de tal forma que ele vai parar tudo para olhar para mim. E essa é a vida, meus amados, infelizmente, que a maioria do povo está vivendo. Uma vida que se acostumou a ir à igreja, a cantar louvores, a ouvir sermões, até evangelizar, até discipular, mas que esqueceu que Jesus pode ser tocado de uma forma diferente. Que a atenção de Jesus pode ser atraída de uma forma especial, única. Jesus, no meio daquela multidão inteira, parou por causa de uma mulher. Uma mulher que teve fé. Uma mulher que resolveu adorar. Uma mulher que resolveu tocar nele de forma poderosa. Que nós não sejamos, amados, esses discípulos que esquecem, que se acostumam, que não tem mais fome, que não tem mais paixão, que só está no meio da multidão e esquece que Jesus quer ser tocado, quer se relacionar, quer ter intimidade de um jeito diferente. E o negócio é tão sério, amados, tão sério o que essa mulher conseguiu fazer, que Jesus estava indo para a casa de quem? De Jairo.
Por que Jesus para no meio do caminho? Ou seja, por que essa mulher conseguiu atrair a atenção dele? A filha de Jairo morreu. Jesus é parado no meio do caminho e a mensagem chega que a filha de Jairo morreu. Só que aí Jesus vai na direção da filha de Jairo e olha o que acontece. Não fazendo caso do que eles disseram, versículo 36 do capítulo 5 de Marcos. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Não deixou ninguém o seguir, a não ser Pedro, Tiago e João. Por que esses três, amados? Por que não os outros? Lembra que tem uma forma diferente de tocar em Jesus? Lembra que esses três aqui começaram a ter um relacionamento com Jesus que os outros não tinham? E dentro desses três, João foi aquele que ainda ouviu o coração de Jesus. E por causa disso, João recebe revelações que os outros não recebem. Esses três, parece que Jesus está agora querendo dizer que deixa eu lembrar vocês aqui de uma coisa. Deixa eu lembrar que quem tem intimidade comigo vê coisa que ninguém não vê. Deixa eu lembrar que vocês não estão no meio da multidão, eu não chamei vocês para serem multidão, eu chamei vocês para serem amigos, eu chamei vocês para serem discípulos, eu chamei vocês para ouvirem e verem aquilo que o Pai está revelando e fazerem coisas que o Pai está fazendo. Deixa eu ensinar aqui para vocês, deixa eu lembrar aqui para vocês que não é sobre a multidão e sobre o que a gente faz na multidão, mas é sobre uma vida secreta de busca, de devoção, de adoração e de conhecer o coração de Jesus. Fecha a porta aí, só vem vocês três, porque vocês três têm um relacionamento diferente. Vocês vão presenciar agora uma ressurreição, a primeira ressurreição que Jesus faz. E eles veem a ressurreição da filha de Jairo. O momento que Jesus toma ela pelas mãos e diz: Talita cumi. Cordeirinha, levante-se. E esses discípulos viram o que os outros não viram. Presenciaram o que os outros não presenciaram. E vão ser eles que vão estar no Monte da Transfiguração, vendo o que os outros não estão vendo. São eles que vão estar no Getsemane, conhecendo o coração de Jesus, mesmo dormindo, mas conhecendo o coração de Jesus do jeito que outros não estão conhecendo. Porque quem resolve tocar em Jesus de um jeito diferente, vai ver ele parar e olhar para você de um jeito diferente. Que Deus te abençoe. Que Deus aumente em você a tua fome. Que Deus aumente em você a tua fé essa noite. E que Deus te leve a esse lugar de não ficar parada, de não se acostumar, mas de pressionar em fé, de pressionar em oração, de pressionar em busca, de pressionar em devoção e tocar em Jesus de um jeito que só você, só a sua fome pode tocar. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, pela vida de cada um dos que estão me ouvindo, na gravação aqui, ao vivo. Aba, enche agora, aumenta a nossa fé, alarga os nossos odres e aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nós não queremos ser como esses que se acostumam, que se espantam quando alguém toca no Senhor de forma diferente. Nós queremos ser aqueles que vão ser famintos, que se verem alguém tocando no Senhor de uma forma diferente, vão também querer tocar. Que vão chegar nas salas, nos ambientes, nos momentos de intimidade e vão ser as pessoas mais famintas do ambiente, que mais querem o Senhor. Desperta um povo faminto, desperta um povo que busca a tua face e não as tuas mãos. Desperta um povo que vive uma vida de proscanel, de adoração, de rendição ao Senhor em todos os sentidos. E em nome de Jesus eu te oro. Amém e amém. Deus abençoe você que está aqui na gravação. Que o Senhor te abençoe. Faça resplandecer o teu caminho. Em nome de Jesus.